Eu sei que muitos dos que estão aqui não têm prazer na pessoa de Cristo. Pastor, diz uma pergunta: se não passarmos tempo contemplando a imagem de Cristo, como é que nós seremos transformados? Abra a Sagrada Escritura no livro de Mateus, capítulo 24. Eu quero introduzir a mensagem com uma palavra que Cristo deu há muito tempo atrás. Houve um momento da história que os discípulos começaram a aprender de Cristo, que Cristo precisaria ser levado o assunto aos céus, mas que Cristo voltaria para nos buscar e daria fim ao grande conflito para que vivêssemos uma eternidade desfrutando do ideal de Deus. Os discípulos, eles tiveram um pouco de dificuldade de compreender isso, mas no coração deles, eles fizeram uma pergunta a Jesus. E no versículo 3, eles vão perguntar para Jesus quais seriam os sinais que antecederiam a volta de Cristo. Queridos, Jesus Cristo então descreveu sinais que vão passar por áreas diversas, sinais no mundo natural, sinais no mundo religioso, sinais, queridos, que vão atingir a esfera humana de uma maneira muito profunda e contundente. Ele disse que haveria fome, terremotos, nações contra nações, reinos contra reinos, falsos cristos, falsos profetas, que o amor se esfriaria, mas ele também disse que o evangelho seria pregado a todas as nações antes de que Cristo voltasse. Mas antes de terminar o capítulo 24, há uma parábola, há um ensinamento de Cristo muito importante. E Mateus capítulo 24, versículo 45, vai nos dizer assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento ao seu tempo? Se você tem uma tradução que é mais fidedigna, talvez a Bíblia King James ou a Almeida Corrigida e Fiel, vai dizer assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar-lhes sustento ao seu tempo. Queridos, a serva de Deus foi levada em visão, e o Senhor deu a ela uma visão na qual ela vai trazer para nós um conhecimento aplicando este texto. E a visão, ela diz assim: vi que preciosas almas estão à míngua, a perecer por falta da verdade presente e seladora. E vi também que os velozes mensageiros de Deus devem se apressar de um lado ao outro a fim de alimentar o rebanho com a verdade que eles mais necessitam, a verdade presente, o alimento ao seu teto. Então ela pega esse texto aqui que Jesus disse e nos diz que existem pessoas famintas em nossas fileiras. Existem pessoas famintas no mundo, mas não do pão natural. Pessoas famintas do pão do céu, da verdade espiritual. E vai dizer que essas pessoas estão à míngua, elas estão a perecer por falta da verdade presente, da verdade para o nosso tempo, por falta da verdade que os preparará para receber o selo de Deus. E ela viu então que os velozes mensageiros deveriam se apressar de um lado ao outro para alimentar o rebanho com aqueles que eles precisam. Amados, nós recebemos da parte de Deus mensagens peculiares. A nossa igreja, ela tem mensagens especiais. Quando eu entrei nessa igreja, o que mais me encantou foi a mensagem que falava sobre o estudo das profecias. Quantos aqui gostam de estudar profecias? Essa igreja, ela tem um conhecimento profundo das profecias. Eu me encantei com o estudo do livro de Daniel. Me encantei também com o estudo do livro de Apocalipse. Quando eu descobri que essa igreja surgiu em um contexto profético, como
resultado da maior profecia de tempo da Bíblia, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Eu me lembro que isso trouxe para mim um vigor espiritual, uma sede, uma necessidade de conhecer mais. As profecias eu achava elas importantes demais. Logo depois eu vi que a igreja tinha temas tão profundos, impactantes, relevantes sobre reavivamento e reforma. Você gosta de ouvir mensagens sobre reavivamento? Você gosta de ouvir mensagens sobre reavivamento? Aquela mensagem que às vezes pega você, coloca contra a parede, te leva a tomar decisões. Aquela mensagem que algumas vezes sai com que você saia chateado com o pregador. Aquela mensagem que faz você questionar, que às vezes você não aceita. Você gosta de ouvir esse tipo de mensagem? Queridos, a nossa igreja tem riqueza de conteúdo de mensagens de reavivamento. A nossa igreja tem também muitos conteúdos de reforma, sim ou não? Muitos conteúdos de reforma. E quando eu comecei a estudar e aprender isso em nossa igreja, nossa, como eu fiquei animado, queridos. O Senhor estava desdobrando ali perante mim, os meus irmãos, a minha família, a vontade dEle para todas as áreas do nosso viver. Aprendemos sobre onde nós devemos construir as nossas casas, sobre onde nós devemos morar. A mensagem de vida no campo, você já conhece essa mensagem, sim ou não? Queridos, como é bom viver em meio aos lugares da natureza, ouvindo ali os cantos das criaturas de Deus, contemplando as obras do Criador, respirando um ar puro, tendo uma mente mais conservada naquele ambiente, o trabalho físico completamente à disposição, porque quem mora em uma área rural trabalha certamente todos os dias. Queridos, nós aprendemos isso, nós ficamos encantados. Nós aprendemos a mensagem da modéstia cristã. Quem aqui gosta de sermões sobre modéstia cristã? Ninguém da igreja gosta de sermões sobre modéstia cristã? Vou perguntar novamente, quem aqui gosta de mensagens sobre modéstia cristã? Você gosta de mensagens sobre modéstia? Olha, nem todos gostam. É verdade. A mensagem sobre modéstia, ela tem sido atacada. Algumas pessoas interpretam a modéstia como sendo cultural, algumas outras acham que realmente as diferenças que existiam no passado não existem hoje. Há quem creia que a mensagem de modéstia precisa ser atualizada, mas é o fato que nós temos uma mensagem de modéstia. É uma bênção que o Senhor derramou sobre a igreja, é uma mensagem peculiar, é um alimento para os nossos dias. Temos também, queridos, a reforma sobre o estilo de vida do povo que vive nos últimos dias de Deus. Você conhece o estilo de vida daqueles que estarão vivos, daqueles que serão trasladados para o céu? Você conhece o estilo de vida? Eu fiz uma pergunta em uma igreja que conversava sobre o estilo de vida, e o estilo de vida ele vem sendo atualizado. Vou dar um exemplo. No passado, eles tinham um folheto da igreja dizendo que entre os adventistas do sétimo dia, aqueles que estão se preparando para a volta de Cristo, eles não seriam achados dentro de estádios de futebol. Isso é um documento da igreja. Falarei que no estilo de vida adventista, o adventista não seria achado aonde? Dentro de estádio de futebol. Mas recentemente eu recebi uma notícia muito triste. Eu soube que tinha um pastor nosso, que era dessa região, não está mais, estava no estádio de futebol. Não somente isso, estava ali com a sua caixinha de cerveja não alcoólica no estádio de futebol, com um grupo de amigos. Que interessante isso. Parece que o estilo de vida ele vem se atualizando, não é? E aí, você tem estudado sobre o estilo de vida adventista, onde frequenta, o que frequenta, qual é a atividade de lazer, o que te dá prazer, qual é a recreação que leva para a família, qual é a diferença entre divertimento e recreação. Você gosta da mensagem sobre estilo de vida? Eu quero fazer outra pergunta. Você, como igreja, tem escutado essa mensagem? A mensagem importante. Outro tema importante que nós temos, a mensagem sobre saúde. Você gosta da mensagem sobre saúde ou não? Deixa eu ver aqui. Quem gosta de ouvir a mensagem sobre saúde? A mensagem sobre saúde ela é um pouco desafiadora, ela levanta oposição na mensagem de saúde. Há hoje muitas brincadeiras na internet contra a reforma de saúde, salvos pela soja e outros tipos de brincadeira, muito comum, inclusive no nosso grupo pastoral, sobre a mensagem de saúde. O fato é que nós temos essa mensagem que precisa ser dada à igreja. E nós temos outras mensagens. Nós temos, por exemplo, um estilo de mensagem que deve ser trazido para a juventude da igreja. Faço-lhe uma pergunta. Você gosta de mensagem para os jovens? Você gosta de mensagem para os jovens? Mas qual é o tipo de mensagem para os jovens que você gosta?
Porque hoje a mensagem para os jovens é aquela mensagem extrovertida, com algumas piadas, brincadeiras, aquele culto dinâmico, despojado algumas vezes, aquele palavreado um pouco mais baixo, com algumas gírias. Você gosta desse tipo de mensagem aos jovens? Queridos, a idade vai chegando. Eu entrei nessa igreja vai fazer 11 anos. E eu me lembro que quando eu entrei, eu falava, sou jovem. E sempre pregava numa linha mais tradicional. E aí os cabelos foram ficando brancos aqui na lateral, né? Surgiu a necessidade de usar óculos. E aí alguns jovens já não chamam mais de irmão, de amigo, já chamam de senhor, né? Por mais que eu não me sinta ainda digno de ser chamado dessa forma. Eu entendo que algumas vezes é uma forma respeitosa. Mas eu me lembro que quando ia sendo convidado para pregar os jovens da igreja, eu vinha com a mensagem mais tradicional, mais profunda, mais firme, e parece que nem todos os jovens gostavam dessa mensagem. Mas, queridos, eu quero deixar aqui um parêntese. Vocês sabem o que atraiu um dos maiores jovens da Escritura a tomar parte do cristianismo? Timóteo, um jovem ancião da igreja de Éfeso. Timóteo foi o primeiro ancião da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi escolhida por Deus no livro do Apocalipse como um exemplo da igreja apostólica. E ela é liderada por um jovem Timóteo. E eu quero lhe fazer uma pergunta. O que foi que atraiu Timóteo para que ele resolvesse seguir ao cristianismo? Foi quando ele viu Paulo sendo apedrejado em Listra. Timóteo não foi atraído por piadas. Timóteo não foi atraído por músicas mais agitadas. Timóteo não foi atraído por dinâmicas. Timóteo foi atraído quando ele viu Paulo disposto a morrer por aquilo que acreditava. E o Espírito Santo falou no coração de Timóteo. Timóteo agora vai seguir a Paulo e vai virar um dos maiores pregadores jovens que nós já tivemos na época cristã. Timóteo, atraído por alguém que foi apedrejado. De fato, nós temos muitas mensagens. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós temos muitos contextos. E hoje eu queria te levar a um contexto em que nós já estamos vivendo e num contexto que nós viveremos muito em breve, cujo qual nós não sabemos ainda o tempo em que irá acontecer, mas já vivemos nesse momento e ele há de se agravar com o decorrer dos anos. E antes de abrir esse contexto, eu quero que você abra comigo uma oração de Paulo que está no livro de Colossenses. E nós vamos ler uma oração de Paulo no livro de Colossenses. E eu quero que você guarde contigo o que se passava na mentalidade de Paulo ao levar os irmãos ao conhecimento da palavra de Deus. Eu vou abrir então aqui a minha Bíblia juntamente contigo no livro de Colossenses. E eu quero ler contigo Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 9. E eu quero fazer essa reflexão contigo. Olha o que está escrito no versículo 9 e 10. Acompanhe comigo o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. A minha Bíblia diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transporteis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo aonde, igreja? No pleno conhecimento de Deus. Ei, irmãos, preste atenção no que eu quero lhe dizer. Paulo orou para que aquela igreja obtivesse mais conhecimento da vontade de Deus. Por que Paulo orou para que aquela igreja tivesse mais conhecimento da vontade de Deus? O versículo 10 vai começar com a palavra a fim de, com a finalidade de que eles pudessem viver para o inteiro agrado de Deus, com a finalidade de que eles pudessem viver de maneira digna do Senhor. A mentalidade de Paulo, conhecer a vontade de Deus, era um meio para que as pessoas pudessem ter as suas vidas transformadas, para que as pessoas pudessem se adequar à vontade de Deus, e Paulo orava para que eles então chegassem a esse conhecimento. Queridos, hoje há pessoas em nosso meio que se esquivam de ouvir alguns temas da verdade,
para que sobre eles não recaia a responsabilidade de Deus sobre aquela luz que irradiou sobre eles. Mas o Senhor, Ele tem mandado os seus mensageiros para trazer a mensagem. E hoje nós nos esquivarmos da verdade não faz com que a nossa situação seja atenuada, amenizada. O livro Conselho sobre Regime Alimentar vai nos dizer que aqueles que voluntariamente permanecem na ignorância sobre a vontade de Deus, eles têm o seu pecado agravado. Queridos, uma igreja no passado passou por uma perseguição. Bíblia, no 2º capítulo da carta escrita aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, você vai abrir comigo. Abra sua Bíblia agora no livro de 2 Tessalonicenses. E eu quero trazer para você algo que aconteceu no passado. E à luz do que aconteceu no passado, o Senhor há de ecoar a voz dele até os nossos dias, para que possamos estar preparados àquilo que está à nossa frente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler então um grupo de versículos que está a partir do versículo 7. Queridos, se você não tem esse versículo marcado na sua Bíblia, eu vou pedir para você que, em nome de Jesus, marque nesse momento. Se você não tem caneta para marcar, você vai e dobra a sua página, chega em casa, marque esse grupo de textos na sua Bíblia e você vai lembrar desse grupo de textos. Você não vai esquecer mais desse grupo de textos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha aqui para mim. Preste atenção. Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja. E quando Paulo escreve a carta à igreja de Tessalônica, Paulo está dizendo assim: olha, irmãos, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Àquela época em que Paulo escreve a carta para os irmãos de Tessalônica, o mistério da iniquidade já estava sendo executado naquela época. E eu preciso lembrar você o que estava acontecendo. O capítulo 17 do livro de Atos vai nos relatar a viagem missionária de Paulo e Silas. E lá vai dizer que Paulo e Silas chegaram à cidade de Tessalônica. Atos capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. E lá vai dizer que Paulo e Silas chegaram em Tessalônica. E lá nos diz que eles procuraram a sinagoga de judeus. E lá fala que Paulo, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca da Escritura, expondo e demonstrando que aqueles que eles crucificaram eram Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o prometido. 3 sábados, Paulo pregando na sinagoga de judeus, dizendo que Jesus Cristo que eles haviam matado era o Messias e era o Filho de Deus. Eles não gostaram da mensagem. O judaísmo estava sendo abalado. A estrutura das tradições judaicas, a estrutura da religiosidade estava sendo abalada por um jovem carpinteiro que entregou a sua cruz, a sua vida na cruz do madeiro. E depois que Paulo e Silas pregam esses 3 dias, o livro de Atos, capítulo 17, vai nos dizer que eles vão se hospedar na casa de Jason. E ali nos é dito que uma parte da liderança da igreja de Tessalônica arrumou na rua alguns homens maus da malandragem, está escrito na Bíblia, alguns homens maus da malandragem, e foram até a casa de Jason a fim de apedrejarem a Paulo.
Quando Paulo ficou sabendo que eles queriam apedrejar a Paulo, Paulo então saiu da casa de Jason e Paulo partiu agora para a região da Bereia. E é por isso que na Bíblia vai dizer, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque quando Paulo prega a mesma mensagem em Bereia que havia pregado em Tessalônica, os bereanos foram para sua casa fazer o quê? Examinar as escrituras para ver se de fato aquilo que Paulo estava pregando era verdade. E é por isso que você escuta hoje em algumas igrejas alguém dizendo assim, seja como os bereanos. Porque Paulo, naquela época, levou uma mensagem que era rejeitada, uma mensagem que era digna de morte, porque eles queriam apedrejar a Paulo. Ele levou a sinagoga da Tessalônica, eles queriam matar a Paulo, mas quando ele leva a mesma mensagem na igreja de Bereia, eles vão estudar para ver se de fato aquilo que Paulo estava dizendo era verdade. O fato é que, queridos, quando Paulo sai da igreja de Tessalônica, Paulo deixa ali uma igreja fundada. Ali vai dizer que poucos judeus aceitaram a mensagem, mas vários gregos e gentios aceitaram a mensagem de Paulo. De maneira que agora ali naquela região, não somente nós temos a religião judaica, mas nós temos agora o surgimento do cristianismo também naquela região. Nós sabemos que Paulo foi o maior fundador de igrejas que nós temos relatado nas Escrituras. E Paulo funda uma igreja cristã em Tessalônica. Mas, queridos, vocês acham que os irmãos de Tessalônica passaram por dificuldades, sim ou não? Quero lembrar a vocês que a perseguição já estava deflagrada. Os discípulos estavam morrendo, Pedro já estava sendo perseguido, o próprio Paulo estava sendo tentado para que pudessem lhe tirar a vida. O jovem Estevão já havia sido martirizado. A perseguição contra o cristianismo já era aberta. E agora Paulo está pregando essa mensagem. E os irmãos que ficam ali firmes, aceitando a mensagem, passam a sofrer uma atroz perseguição. De maneira que quando Paulo escreve a sua primeira carta aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, ele vai dizer assim, queridos, não quero que sejam ignorantes em relação aos que dormem. Paulo vai consolá-los. Paulo vai dizer assim, olha, os que estão morrendo, os que estão dormindo, esse não é o final da jornada. Quando Jesus Cristo voltar, quando ressoar a última trombeta, quando for ouvido a voz do arcanjo, aí o que ele vai dizer? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos o que, queridos? Transformados. No abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Então, juntos, nos encontraremos com o Senhor nas nuvens dos céus. Por que Paulo escreve essa carta para os irmãos de Tessalônica? Porque os irmãos estavam o quê? Sendo perseguidos, irmãos. Os irmãos estavam morrendo. E aí Paulo agora vai escrever uma segunda carta à igreja de Tessalônica. E você leu comigo que quando ele escreve a segunda carta à igreja de Tessalônica, ele diz assim, o mistério da iniquidade o quê? Já opera entre vós. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. O mistério da iniquidade já opera entre vós. O que Paulo estava dizendo? Igreja, eu sei que eles estão matando e perseguindo vocês. Fiquem firmes. Por quê? Porque virá um momento ainda muito pior. Olha o que ele diz no versículo 7. Olha na sua Bíblia o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo falou assim, ó, Satanás está matando e perseguindo, não está? Só que ele está fazendo isso e não está fazendo pior, porque Deus está segurando os quatro ventos. Ele só não está fazendo pior e mais atrocidades, porque existe agora alguém que o detém. Mas ele estava fazendo o que naquela época? Matando os cristãos. E Paulo está dizendo assim, fiquem firmes, isso não é o pior. Fiquem firmes. Chegará um momento da história que Satanás vai receber autoridade para fazer algo muito pior. Aí olha o que o versículo 8 vai dizer. Olha o que o versículo 8 vai dizer. Então será de fato revelado o iníquo. Sabe qual é essa palavra aqui para iníquo? Anomia, iniquidade, pecado. Ele está dizendo assim, olha, quando Satanás receber total liberdade para atuar, quando os quatro ventos forem soltos, vocês saberão então o que é pecado.
o pecado será revelado. Só que, queridos, o pecado será revelado aonde? Aonde? Olha que interessante isso. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua... Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quando acontece a segunda vinda de Jesus, Satanás é destruído na segunda vinda de Jesus, sim ou não? Não. Satanás é destruído depois do milênio. Perfeito? Depois do milênio. Mas nós sabemos que quando Jesus volta, haverá um grupo na terra que será fulminado pelo sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. Quem é esse grupo? São seres humanos que não receberam o selo de Deus e não estão preparados para viver eternamente com Ele. A Bíblia diz que estes, quando Jesus Cristo voltar, tentarão se esconder, pedirão para que as rochas caiam sobre eles, mas eles verão Jesus Cristo voltando e o resplendor da glória de Cristo há de fulminar essas pessoas. Por que eles serão fulminados? A Bíblia diz porque a iniquidade foi revelada na vida deles. O pecado vai se transformar em uma pessoa. As pessoas se transformarão no próprio pecado. Existe um texto do Espírito de Profecia que diz o seguinte: aqueles que não receberem o selo de Deus e não forem batizados com o Espírito Santo na chuva serôdia, hão de ser batizados com outro Espírito. E fala que antes da volta de Jesus, haverão pessoas que serão como demônios andando na terra, eles serão morada de dragões. Satanás vai receber poder, queridos, para fazer com que o pecado não seja mais uma prática. O pecado vai se tornar pessoas. E imagine o que essas pessoas vão querer fazer com aqueles que vão estar preparados para viver uma eternidade ao lado de Jesus. Todos vocês que estão aqui hoje, ou receberão o selo de Deus, ou se transformarão no próprio pecado. Você deve dizer assim: misericórdia, Senhor. E não interessa se você crê ou não, isso é bíblico e profético. Haverá apenas dois grupos. E segundo a luz das Escrituras, nem toda a igreja será o quê? Salva. Então muitos que estão aqui hoje se tornarão o próprio pecado. Perseguirão seus irmãos, os entregarão, trairão seus irmãos. Nós não sabemos quem serão essas pessoas. Mas que isso vai acontecer, isso vai acontecer. Você precisa se preocupar com a sua vida, porque há muitos indiferentes em nosso meio. E quando eles tiverem a oportunidade, em meio à crise, eles vão pegar você. Quando os 4 ventos da destruição forem soltos, qual vai ser a atuação de Satanás? Leia aqui comigo. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Presta atenção, Satanás vai atuar com todo o poder, segundo a sua eficácia, com prodígios, com engano de mentira. Aqui vai dizer que ele vai atuar com prodígios da mentira, com todo engano da injustiça. Se hoje as tentações de Satanás são altas, queridos, haverá um momento na história da humanidade que virá um tsunami do poder de Satanás sobre a terra. Satanás terá a sua restrição tirada e essa terra passará por um momento como nunca antes passou. E amados, é possível que eu e você estejamos vivos nesse momento. É possível que isso aconteça. É possível que isso aconteça. Você precisa se preparar e levar a sério isso. Essa mensagem que eu estou trazendo para vocês é uma mensagem de amor para a minha igreja. É uma mensagem de amor. Nós não podemos ficar nos enganando, achando que não virão tempos difíceis. Virão tempos terríveis. E nós precisamos nos preparar hoje, urgentemente. Eles vão pegar os nossos filhos, nosso casamento, nosso emprego, nossas propriedades.
Queridos, isso vai acontecer e quando nós menos esperarmos, estaremos no meio de uma crise, você acredite ou não. E eu quero advertir você, o meu irmão em Cristo. As palavras que eu falo para vocês não são palavras que eu escolhi para trazer para a igreja. São palavras que o Senhor tem colocado no meu coração, dizendo: Luiz, se prepara a sua família, prepara os seus filhos. Virá um tempo difícil sobre a terra. Está difícil a sua vida hoje, querido irmão, você está passando dificuldades. Eu tenho uma péssima notícia para você. Vai piorar. Hoje há muitos pregadores que pregam paz, de segurança, mas esse não é o cenário profético. Essa não é a nossa mensagem. E se Satanás vai operar com todo o poder, queridos, nenhum de nós tem poder para resisti-lo. Nós não resistimos à atuação do inimigo hoje, amados. Como nós poderemos resistir à maior investidura de Satanás contra o povo de Deus? Como nós podemos? Esse é o mistério da iniquidade, queridos. É incompreensível pela parte dos seres humanos. Mas Deus tem um mistério que há de ser revelado desde os séculos eternos. Deus também tem um ministério da manifestação do seu poder. Abra a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. E, queridos, há esperança para a raça humana. O Senhor não nos deixaria, queridos, jogados à mão do inimigo. Não, queridos. O livro de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 24, vai nos dizer assim. Acompanhe comigo a leitura, Colossenses capítulo 1, versículo 24. E aqui nos diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da paz de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Acompanhe comigo agora. Versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais quis Deus dar a conhecer. Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, entre nós. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que significa? Que a nossa única esperança para cruzarmos os eventos finais é recebermos a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. E quem é a manifestação do poder de Deus na humanidade? Cristo. Quando Paulo pregava Cristo, ele falou assim: nós não pregamos linguagem humana. Nós não pregamos linguagem persuasiva de sabedoria humana. Ele fala assim: nós pregamos a Cristo, sabedoria de Deus e poder de Deus. Unicamente a vida de Cristo será capaz de cruzar os eventos finais antes da volta de Jesus. De maneira que, se Cristo não se manifestar na minha e na sua vida, é vã a nossa esperança do céu. Queridos, aqueles que estarão vivos na volta de Jesus terão recebido o selo de Deus, sim ou não? E para receber o selo de Deus, eles precisam permitir que o Espírito Santo desenvolva neles a semelhança com o caráter de Cristo. Unicamente os pés daquele que nunca perdeu uma batalha poderão nos levar, assim como diz a Escritura, sempre em triunfo contínuo. Unicamente aquele que foi vencedor pode nos tornar o quê? Mais do que vencedores. E um diagnóstico que tenho tido é que a igreja perdeu o prazer em contemplar a Cristo. Mas Paulo diz que pela contemplação de Cristo é que nós podemos ser transformados. Só podemos nos assemelhar a Cristo se passarmos tempo meditando em Jesus. E nós perdemos a Cristo de vista, queridos. Hoje, se vem um pregador aqui e traz uma mensagem simples sobre Cristo, parece que não nos alimenta mais.
Parece que nas nossas meditações diárias a gente conhece as reformas, conhece o reavivamento, conhece as profecias, seleciona os temas que mais nos agradam, mas nós não conhecemos profundamente a Cristo. E qual é o sintoma? Qual é a certeza que nós temos de não conhecer profundamente a Cristo? Nós não nos parecemos com Ele. A Bíblia diz que o povo que se chama de cristão serão embaixadores de Cristo aqui na terra. Eles serão o bom perfume de Jesus aqui na terra. Mas, queridos, por que há tantas pessoas rudes? Por que há tantas pessoas impacientes? Tantas pessoas intemperantes? Tantas pessoas com avareza em nosso meio, queridos? Tanta maledicência, crítica, amargura? Por que há tantos traços do caráter do inimigo? O fruto do Espírito parece que não está amadurecendo, não está se manifestando em nossas vidas. Por quê? Porque nós perdemos o prazer de Cristo. E eu quero dizer algo para você que está sentado nesse momento me olhando. Eu não sei o que passa na sua cabeça. Eu não sei o que está na cabeça de cada irmão que está aqui sentado. Eu não sei. Mas eu quero fazer um desafio para você. Eu sei que muitos dos que estão aqui não têm prazer na pessoa de Cristo. Por quê? Porque eu andei 10 anos nessa igreja e quando eu percebi, eu tinha perdido prazer na pessoa de Cristo. Eu tinha me apegado às formas, à religiosidade, o culto, à missão, a tudo aquilo, menos a Cristo. Faço-lhes uma pergunta. Se não passarmos tempo contemplando a imagem de Cristo, como é que nós seremos transformados? Sendo que o poder para a transformação de nossas vidas é o poder do amor que constrange. E eu sei que nós não estamos constrangidos pelo amor de Cristo. Por que nós não estamos constrangidos pelo amor de Cristo? Porque nós continuamos não levantando as madrugadas, não acordando cedo para a comunhão. Nós continuamos achando que a maneira como eu me visto não importa, que a maneira como eu me alimento não importa, que o lugar que eu frequento não importa. Nós continuamos criticando, nós continuamos sendo impacientes. O amor de Cristo operou em nosso coração que isso é uma verdade contundente em nossos dias, e eu estou dizendo é para você que está me olhando, não é para outros irmãos, é para você que está me olhando. Eu estou dizendo isso. Você precisa se posicionar. Você precisa reconhecer. Não tenha vergonha de reconhecer, é verdade, eu perdi o prazer em Cristo, porque eu constatei isso na minha vida. E agora busco desesperadamente procurar passar tempo olhando a Cristo, e como é difícil. Porque o inimigo não quer que você sinta prazer em Jesus. O inimigo não quer que você conheça Cristo profundamente. Ele não quer que você saiba das atuações de Cristo, da manifestação do caráter de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o ideal de Deus para a humanidade. Cristo é o ideal de Deus para a sua vida. A vida de Cristo é a vida que Deus quer dar a você. E é por isso que Ele não quer que você passe tempo se envolvendo nessas coisas. Porque se Cristo for manifesto na sua vida, quando alguém lhe der um tapa, você vai fazer o quê? Vai entregar outra face. Quando alguém te caluniar, queridos, você não vai querer revidar, se defender, amados. Quando alguém te tratar com injustiça, você faz sofrer a injustiça. Quando alguém fizer algo por você, você vai agir como ele agia com os seus filhos, com a sua esposa, com os seus irmãos. Você vai viver vida abnegada. O seu irmão que está do seu lado jamais passará dificuldade. Enquanto você estiver com o seu carro, com a sua casa, com os seus móveis, com a sua geladeira cheia. Não, queridos. Se Cristo for manifesto na minha e na sua vida, as nossas vidas serão diferentes. Mas, Luiz, o que esse tema tem a ver com saúde? O que esse tema tem a ver com saúde plena? Tem um texto do Espírito Profecia que diz assim: se desejamos ser semelhantes a Cristo, é preciso que sejamos integrais reformadores. Se você não está dando atenção à mensagem de saúde que Deus está trazendo para você, queridos, Conselho sobre Regime Alimentar vai dizer assim: é impossível aos que condescendem com apetite alcançar a perfeição cristã. Eu vou repetir para você o texto. O texto diz assim: é impossível aos que condescendem com apetite alcançar a perfeição cristã. Você está brincando com a mensagem de saúde, não está?
Você conhece a mensagem de saúde? Você sabe que quando Deus tirou o povo do Egito, Ele mudou a alimentação para que eles pudessem herdar a Canaã terrestre. E quando Deus suscitou esse movimento para que nós pudéssemos herdar a Canaã celestial, Ele está restabelecendo a alimentação original em nosso meio, irmãos. E enquanto nós continuarmos condescendendo com as paixões e com o apetite, jamais seremos transformados à semelhança de Cristo. Tem um texto que diz assim do Espírito de Profecia: o intemperante nunca chegará a ser um homem paciente. O que é uma pessoa intemperante? É uma pessoa que não come aquilo que faz bem. Porque temperança é se abster do que faz mal e comer com moderação aquilo que faz bem. Eu vou repetir para você hoje. Intemperança. Temperança. Se abster do que faz mal e comer com moderação aquilo que faz bem. Esta história de dia do lixo vem do inimigo das almas, tenha certeza disso. Essa história aí que você pode se alimentar bem vários dias e tem o dia do lixo, essa história ela vem de quem é o dono do lixo. Porque temperança significa se abster do que faz mal e comer com moderação o que faz bem. Queridos, se eu dissesse para você o que faz mal, você suportaria ouvir o que faz mal? Ou você ficaria com raiva do pregador hoje? Porque eu posso acabar a mensagem aqui. Falei sobre Jesus. E você pode falar, que bom que o pregador veio aqui e falou sobre Jesus. E eu deixo a alimentação por sua conta. E talvez todos saibam assim, tudo bem. Foi uma mensagem ali, realmente está na Bíblia, realmente diz que a iniquidade vai operar muito mais, é verdade. Precisamos de Cristo, porque esse é o mistério de Deus, revelação de Cristo em nós. E conhecer a Cristo é fundamental para a mudança de nossas vidas, porque o que Paulo disse em Filipenses 3:8? Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de quem? De Cristo. Quando Paulo conheceu a Cristo, Paulo abriu mão de tudo. Então eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Você já sabe as coisas que fazem mal? Você quer ouvir mais uma vez as coisas que fazem mal? Você quer ouvir mais uma vez isso? Você quer ouvir, igreja, isso? Você que não quer ouvir, diga não, irmãos. Seja sincero. Porque você quer dizer não e você não tem coragem de dizer não. Só que você vai se perder de qualquer jeito. Porque você nem quer dizer que não gosta de ouvir, nem tem coragem, é covarde. Você quer ouvir o que prejudica a nossa saúde, sim ou não? Você quer ouvir, você tem certeza disso? Tenho certeza que Deus, nesses 10 dias, Ele vai falar muitas coisas para vocês. Ele vai falar muitas coisas para vocês. Existem alimentos que são prejudiciais à nossa saúde e não deveriam fazer parte de forma alguma do nosso cardápio. Eu não vou entrar em nenhum ponto controverso. Vou dizer para vocês alimentos que com certeza não deveriam fazer parte do nosso cardápio. Refrigerante. Irmãos, aqueles que estão dando refrigerante para as crianças são assassinos aos olhos de Deus. Vou repetir isso. Aqueles que estão dando refrigerante para as crianças são assassinos aos olhos de Deus. Refrigerante não deveria estar em nossos almoços, em nosso cardápio. Abandone isso. Isso é uma porta aberta para o inimigo destruir a sua saúde e a sua vida. Irmãos, chocolate. Para todo mundo, ninguém gostou de ouvir isso, né? Irmão Luiz, vocês não comem chocolate, irmãos? Já ouviu falar de uma tal de alfarroba? É quase um chocolate, mas não tem cafeína. Não traz excitação e dependência. Por que nós não tomamos Coca-Cola? Por que a Coca-Cola não é recomendada no nosso meio? Alguém sabe dizer por que a Coca-Cola não é recomendada? Por causa de quê, irmãos? Fale alto. Não tenha vergonha não. Por que a Coca-Cola não é recomendada? Por causa da cafeína. Mas, queridos, o cacau que faz chocolate tem mais do que a Coca-Cola. Então é incoerência não tomar Coca-Cola e comer chocolate. Coerência.
O chocolate vicia, sim ou não? Irmãos, eu comi escondido. Para parar, eu tive que falar pra minha esposa, me pergunte todos os dias se eu comi chocolate. Pra eu não mentir. Aí eu chegava em casa do trabalho, minha esposa falava assim, você comeu chocolate? Eu falava, não. Pra abandonar, porque é terrível o vício. É um vício. E você só percebe que é um vício quando você passa a viver sem. Eu não vou falar da carne, irmãos. Porque a carne não posso falar em um minuto, não posso ser displicente com um assunto tão sério. Temos uma mensagem sobre a carne. Eu não vou falar sobre a carne. Mas eu quero falar sobre um outro item que é incontestável. Esse eu preciso falar. A Bíblia diz que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus fará o que com ele? Você acha que está certo, sim ou não? Você acredita nesse texto, sim ou não? Você acredita? Agora existe um elemento que está presente em nossas dietas que é altamente destrutivo. O Espírito de Profecia diz assim, ó, o efeito do queijo, ele é o quê? Deletério. O que é deletério? Destrutivo. Altamente cancerígeno. Colesterol. Terrível. Não é comida, foi criado pelos egípcios. Queijo não é alimento, fala que não deve ser ingerido. Nunca foi nem permitido para ser alimento. Nós que criamos esse alimento. A mensagem estava boa um pouco atrás, não estava? Quando nós estávamos falando sobre Cristo? Queridos, eu estou jogando essas informações e eu já vou embora. Eu preciso ir para a minha igreja. Não é para condenar nenhum dos irmãos que estão aqui. Eu quero dizer a vocês que existem pessoas hoje, nesse momento, que estão levando a sério todas as mensagens de Deus, inclusive a mensagem de saúde. Eu conheço pessoas não somente em Brasília, mas no Brasil e fora do Brasil, porque eu tenho amigos fora, que estão buscando viver o que Deus diz pelo poder dele, porque pelo nosso poder nós não conseguimos abandonar nada. Eu quero terminar dizendo o seguinte: quando Deus opera a mudança em cada um de nós, nós nos assemelhamos a quem? A Cristo. Mas quando a mudança é operada pelo nosso próprio esforço, nós nos tornamos mais duros, mais acusadores, mais insensatos. Nós nos tornamos mais legalistas. Então nós não precisamos ter medo das reformas, desde que seja Cristo operando em nós o querer e o realizar. Queridos irmãos, se prepare, porque haverão tempos difíceis. Que Deus abençoe essa igreja, o ancianato dessa igreja, a liderança dessa igreja. Queridos irmãos, tenham misericórdia desse pobre irmão que está aqui. Eu tenho o dever e obrigação de falar isso para vocês. Essa não é mensagem para acusá-los, porque eu não conheço ninguém aqui que come refrigerante, eu não conheço ninguém aqui que come chocolate, eu não conheço ninguém aqui que come queijo, eu não convivo com os irmãos. Eu estou dizendo a vocês que existem itens que precisam ser revisitados. Existem itens que precisam ser abandonados. Nós precisamos buscar a saúde que o Senhor quer nos dar. E eu termino dizendo um texto do Conselho sobre Regime Alimentar que diz assim: a saúde de todas as posses temporais é o nosso maior tesouro. É o nosso maior tesouro. Um homem rico sem saúde não usufrui da riqueza. Um homem casado em família sem saúde não usufrui do casamento, não usufrui da saúde. E um cristão missionário sem saúde jamais conseguirá glorificar a Deus e servi-lo perfeitamente. Amados, querida igreja, que Deus abençoe vocês. Faça propósitos com Deus. Eu estou passando em luta na minha área alimentar. Nós já abandonamos o que poderíamos abandonar. E agora não estou lutando com a quantidade de alimento, porque glutonaria também é o quê? Pecado. Come mais do que precisa. E entramos em propósito, em jejum, para que o Senhor nos dê vitória sobre isso. Então estou indo embora para casa, eu quero que você olhe e fale, não, aquele irmão que falou alguma coisa, ele também está em luta, ele também está em propósito, ele também precisa vencer. Nós estamos na mesma caminhada. Não tem ninguém aqui maior ou melhor do que ninguém, não existe isso. Cada um tem uma necessidade. Eu posso ver um sorriso no seu rosto, você pode dar um sorriso. Amém, que Deus abençoe vocês. Você pode dar um sorriso para Jesus,
Que Deus te abençoe. A mensagem ela não é para ser pesada. Não fique incomodado se você ouviu alguma coisa que não fique, queridos. Coloque os seus olhos em Cristo e o amor de Cristo vai nos constranger para que Ele opere em nós uma mudança completa. Amém, igreja? Vamos orar então. Fique de joelhos e nós vamos orar e entregar esse momento assim. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Deus de Israel, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nos destes hoje de ouvir a tua voz através de tua palavra. Sabemos que diante de nós existem tempos difíceis, mas, Senhor, nós te agradecemos por ainda reter os quatro ventos. Te agradecemos por se importar conosco, procurando colocar o seu selo a cada um de nós para que possamos ser protegidos daquele grande dia. Senhor Deus, nos ajude para que nos rendamos ao Senhor e para que o mistério que foi oculto desde os séculos eternos possa ser revelado em nossas vidas. Isto é, que Cristo viva em nós todos os dias de nossas vidas. Que esta igreja permaneça neste sagrado templo e que eles tomem votos para servir ao Senhor com tudo que têm, com tudo que são. E eles possam então, Senhor Deus, desfrutar de uma comunhão mais íntima com o Senhor. Que as portas deste lugar permaneçam abertas para a tua mensagem. Em o nome de Jesus. Amém.